Hoje, com o advogado em direito ambiental, Jorge Luiz, vamos falar um pouquinho sobre a polêmica questão do marco temporal. Jorge, boa tarde, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Boa tarde, Otávio. É sempre uma satisfação estar aqui falando sempre para os amigos do agro. Sou filho e neto do agro, então, além de advogado, me sinto em casa. Tá legal. Tem o pé na terra, o pé no chão, sabe muito bem o que falar sobre o assunto. Mas antes, para abrir aqui, eu até estava comentando com a minha equipe aqui, a justiça brasileira ela não é fácil de operar dentro da justiça brasileira, porque ela tem idas e voltas, direitos e direitos. Eu estava lendo agora ali no UOL, por exemplo, se um motociclista, por vingança ou por raiva, chuta a porta do seu carro no trânsito em São Paulo e aí ele cai do lado, você tem a obrigação de socorrê-lo? Aí a lei diz, ele causou um dano físico por paixão, por vingança, então ele é passível de condenação de 1 a 6 anos e tal. Agora, você também, se não socorre, é omissão de socorro para uma pessoa e a lei também prevê que você pode ser comprometido com isso. É difícil operar na justiça, hein, Jorge? É verdade, e por isso é sempre bom ter sempre um bom advogado à disposição. Nesse caso, por exemplo, em favor de meu cliente, eu alegaria a exceção de não exigibilidade de conduta diversa, porque você tem um carro agredido, você se assusta e não vai nem raciocinar para socorrer alguém. Exatamente. Então, a beleza do direito também está nisso, em que há várias teses e é sempre bom estar bem assessorado. Mas a verdade é que realmente o Brasil virou o país da insegurança jurídica, principalmente depois da formação do STF nesse século XXI. Até os anos de 2005, nós nem sabíamos o nome de todos os ministros e hoje todos sabemos na ponta da língua, porque surgiu o tal do ativismo judicial, né? E eles têm um canal de televisão, onde eles passam tudo que está acontecendo, eles têm lá o canal. Quer dizer, sob o ponto de vista de que deve existir transparência, mas também, enfim, é questionável. Mas vamos lá para o marco temporal, que é o nosso problema. O marco já está demarcado desde 1988 na Constituição. 500 e poucos parlamentares, quando assinaram a Constituição de 88, que é a Carta Magna da nação, toda nação tem a sua, diz lá, coloca a data da promulgação como a data limite para as demarcações de áreas indígenas. Então, é uma decisão que está na Constituição brasileira. A Constituição brasileira é a lei máxima, é a lei soberana. O que levou o STF a anular esse item da nossa Constituição, que é o marco temporal, né? É a primeira coisa que a gente tem que perguntar para você. O que levou o STF a fazer isso? Bem, como você bem disse, há exatos 35 anos, o marco temporal sempre foi a Constituição de 88, que consagra o respeito à demarcação de terras, ao mesmo tempo em que equilibra isso com o direito de propriedade e a segurança jurídica. E por ato do poder constituinte originário, exercendo a soberania popular, numa concertação democrática correta. E agora, depois de 35 anos e de uma lei permitir que partidos políticos possam entrar com uma ação constitucional nova, diferente, que não estava prevista originariamente na Constituição, que é a ação declaratória de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, um partido político e um grupo que aderiu como amigos da Corte, ligados a essa pauta progressista e supostamente em defesa das comunidades tradicionais, capitaneado pelo PSOL, entrou com essa ação e o STF, em vez de declarar o óbvio, como fizeram os votos divergentes do ministro André e do ministro Cássio, dizendo que a Constituição já havia deliberado sobre o tema e pacificado que é direito demarcar, sim, as comunidades, mas desde que a comunidade esteja ocupando a área até 1988, o STF andou na contramão da Constituição, da segurança jurídica e mesmo da defesa desses povos, porque instaurou agora uma situação totalmente inusitada, que a qualquer tempo, qualquer área pode ser requerida e demarcada
e vamos imaginar, eu que estou aqui falando de Salvador, eu tenho um escritório em Salvador, em Brasília, Salvador, o berço, a capital, o início, Porto Seguro também do país, teve a ocupação de comunidade tradicional em toda a sua extensão. Vamos transformar Salvador como um todo numa área de comunidade, tirar todo o desenvolvimento que já chegou até e a sua função social de cidade que exerce por quase 500 anos? Então, para você ter uma noção, é sempre bom ir no limite, no extremo, para mostrar que tipo de aberração o STF passou a autorizar e, o pior de tudo, sem previsão constitucional para tal, porque quem pode decidir sobre demarcação de terras é o Congresso Nacional. Bom, aí está bem colocado. Você falou uma aberração do STF, né? Isso que aconteceu a pedido de uma mentalidade progressista vigente e que quer transformar as coisas de um modo a pedido de um partido nanico, o mesmo partido nanico que parou aquela ferrovia a Ferronorte há 2 anos. Um deputado daquele partido fez o pedido, um juiz do STF assinou e aí parou a obra que está parada lá, dando prejuízo, obra vital para a logística brasileira. Só dei um exemplo aqui para completar. Já existe uma estrada de rodagem que passa dentro da aldeia, a ferrovia não ia mudar em nada porque o trem sai de um ponto e vai para o outro. O que é que está acontecendo com o nosso país? E você deixou bem claro aqui que o Congresso é que tem o poder de delimitar. Então, eu já completo com uma outra pergunta. A decisão de terça-feira agora, ela devolve a segurança jurídica para as áreas até que novas questões sejam discutidas ou novas coisas aconteçam? Veja bem, a primeira pergunta é o que está acontecendo. Então, o ativismo judicial, que é derivação do neoconstitucionalismo e do pós-positivismo, que são teorias que vigoram em países de common law, de direito costumeiro, como a Inglaterra, e de Constituição aberta, como os Estados Unidos, foi transportado para o Brasil e não cabe aplicar essas teorias no Brasil. Eu, como pesquisador, sou professor, doutor e pós-doutor em Direito, eu estive com o autor de uma dessas teses que disse: minha tese não se aplica ao Brasil, porque o Brasil tem uma Constituição dirigente com mais de 200 artigos e mais de 100 emendas. Ou seja, o Poder Legislativo exerce a sua competência, não cabe à Corte inovar a ordem jurídica e legislar no lugar do Poder Legislativo e interpretar no lugar do Poder Legislativo, como acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo. Dito isso, há uma outra crise, que é a crise de representação, a crise democrática de separação dos poderes. Façamos uma crítica construtiva, o Congresso Nacional deu espaço, foi omisso e fez com que o Supremo Tribunal Federal passasse a ocupar esse espaço de decidir as grandes questões do país, muitas vezes em mais uma crise de representação, através de pedidos formulados por partidos nanicos que não representam a vontade soberana e majoritária da nação. Isso também é grave. E o mais grave ainda é que muitas vezes essas decisões estão vindo contra o texto expresso da lei. Eu vou lhe dar um exemplo. Está sem qualquer avaliação ou juízo de valor, está escrito na lei que ninguém será condenado criminalmente, salvo por crime anteriormente previsto em lei. Isso é um princípio geral do direito e dos direitos humanos, até mesmo em ditaduras, algumas constituições têm esse preceito. Você tem que ter uma lei antes que diga que sua conduta é crime. E o STF criou 2 crimes recentemente, sem lei. O crime de vaquejada, que foi derrubado pelo Congresso Nacional numa PEC que transformou a vaquejada como um patrimônio cultural, que é muito tradicional aqui no Nordeste, por exemplo, e o crime de homofobia. Ninguém é incentivador da homofobia, mas a homofobia só pode se transformar em crime se o Congresso Nacional assim determinar, porque senão amanhã vão determinar, o STF vai determinar que é crime ser Flamengo, sem passar pelo Congresso Nacional, sem um amplo debate constitucional e através de magistrados que têm competência para solucionar conflitos e não criar regras de conduta. Um outro ponto que merece destaque é que, infelizmente, o projeto de lei aprovado nessa terça ainda não pacifica a questão. Primeiro, que é um projeto de lei, estaria abaixo da Constituição e da interpretação constitucional dada pelo STF. E segundo, porque ele precisa ainda ser chancelado pelo presidente Lula, que pode agora, que o projeto foi remetido à sua análise pelo Poder Executivo, ele pode promulgar como está, pode promulgar com vetos totais e parciais de determinados textos ou artigos, e pode rejeitar o projeto, que assim seria devolvido ao Congresso, que pode derrubar o veto. Então, a gente ainda tem uma tramitação a surgir, mas é um bom indicativo de que o Congresso percebeu que já demorou, ainda que tardiamente, demorou para
restabelecer sua autoridade e competência, que até os idos de 2005 havia um equilíbrio nessa balança da separação dos poderes, com o Congresso legislando, o Executivo administrando e o Judiciário apenas falando pouco e quando é chamado para falar de conflitos entre leis e não conflitos de interesses, de políticas públicas e de decisões sociais e ideológicas e da vontade popular. Muito boa a sua posição e esclarecedora sobre todos os aspectos. Na verdade, esse clima de exceção do STF, o Supremo, tomando decisões arbitrárias que contrariam decisões que deveriam ser tomadas no Congresso, em parte é porque os nossos parlamentares deixaram o espaço para cuidar do seu nicho e das suas coisinhas e deixaram que o STF entrasse nesse espaço. Mas, de qualquer forma, é importante lembrar que a batata quente está na mão do presidente Lula agora, porque isso pode voltar para o STJ, pode voltar para o Congresso, mas o Congresso está acima, quer dizer, a decisão do Congresso agora ela está acima do que o STF decidiu. E aí, se eu estiver errado, você me corrige, porque eu não sou advogado, sou só jornalista e nem jurista. E aí, a decisão tomada agora é do presidente Lula. Aprova na íntegra, aprova com vetos, ou devolve ou cancela e devolve. É isso que deve acontecer agora, né? E qual é a situação de quem, nesse momento... Aliás, estamos todos em segurança. Você mesmo citou aí a capital da Bahia, onde você está e tem escritório, Salvador. O próprio ministro Gilmar Mendes citou a Boca Maldita, lá em Curitiba, que era uma área indígena. Aqui em São Paulo, o Parque do Ibirapuera aqui era uma aldeia indígena. Então, é dizer, tudo no Brasil era índio até Cabral chegar aqui. É preciso botar um marco temporal realmente nisso. É um absurdo que não se coloque um marco temporal. Eu joguei para você. Bem, exatamente. O marco temporal serve justamente para isso, para equilibrar interesses e estabilizar as relações, a gente saber o que se pode, o que não se pode, e tem que ter um período. Não pode ficar a qualquer tempo, como decidiu o STF, podendo se demarcar ou não a área. Eu mesmo, se eu fosse um estrangeiro com um capital enorme para investir num grande empreendimento sustentável de agronegócio no Brasil, eu deixaria de fazê-lo e faria em outro país, como já está ocorrendo, já que depois de 50, 100, 200 anos pode vir alguma comunidade requerer e ter deferida a sua ocupação numa área que eu já estou desenvolvendo por diversos anos e garantindo, inclusive, a segurança alimentar, que é uma função social e de soberania e de interesse internacional que o Brasil exerce. Olha, Jorge. Então, a gente fica na esperança, Otávio, de que o presidente Lula respeite a vontade popular expressada pelo Congresso Nacional e que a bancada do agronegócio, que é uma bancada muito competente e aguerrida, que se juntou agora com a bancada da segurança pública, forme essa força para que exerça essa sua prerrogativa e que o projeto, se for vetado, seja restabelecido pelo Congresso Nacional ou negocie-se para que alguns vetos, e faz parte do jogo político, ocorram, mas que reste pacificado que apenas áreas que estavam ocupadas até 1988 são aquelas passíveis de demarcação. Pena de o Brasil viver um caos, uma insegurança jurídica, inclusive prejudicial às comunidades, porque isso gera conflito de terra, isso gera violência e abre um espaço para os aproveitadores, para os grileiros e essas ONGs verde-dólares aí que estão por aí de olho nas nossas riquezas. Exatamente, é isso mesmo, muito bem colocado. E olha, isso que você falou aí de que investimentos estrangeiros já pararam, eu tenho informações de fontes fidedignas, de pessoas que atuam nessa área, todo mundo puxou o freio de mão, falou, opa, quer dizer que eu vou fazer um negócio aqui, um dia chega alguém aqui com um mandado e isso aqui não é mais meu, o que eu plantei eu perdi, o que eu tenho de máquina aqui vai ser tomado e etc. e tal, até que se tome uma decisão. E olha, vai muito de encontro o que você falou com o que a gente sempre coloca aqui, não só nas questões agrárias, né, da produção agrícola ou do agronegócio, mas, no geral, é um vai e vem na justiça brasileira, é um negócio de não colocar um ponto final nunca nas coisas e tem que ter um ponto final, porque senão a vida não continua. Vai ter sempre um retrocesso e um rabicho lá atrás que alguém pode pegar e trazer para cá. Isso é insegurança jurídica total, não é só
só no agronegócio, é total. É preciso que os direitos sejam garantidos. E, para isso, você frisou muito bem. A Constituição, ela é suprema, o Congresso, em decisões, é o representante do povo, né? E ele está acima do Supremo. E isso acontece, eu gostei do que você disse, porque os nossos parlamentares foram cuidar, depois de 2005, das suas picuinhas e deixaram que o Supremo entrasse nesse meio de caminho e que a justiça brasileira ficasse totalmente confusa e sem pé e sem cabeça, que é o que acontece hoje, que é a opinião de todo mundo diante dos seus direitos. Jorge, agradeço a sua participação, o seu tempo, sei que é uma pessoa muito ocupada. O seu escritório e os seus contatos, qual é? Porque eu sei que essa nossa entrevista vai repercutir, está repercutindo e muita gente vai querer conversar com você mais sobre o assunto, que a gente não tem tempo aqui suficiente. Qual é o seu nome do escritório e o seu endereço, Jorge? Muito obrigado. A gente está aqui em Salvador. Vocês podem acessar nosso site, o www.umbert, com H e T mudo no final.com.br, e em Brasília, no Lago Sul. E também nós somos presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que soltou uma nota pública, que eu posso encaminhar aí para a redação, sobre essa decisão do marco temporal, com caminhos a seguir e sustentando que apenas mediante indenização prévia, justa e em dinheiro, qualquer proprietário de terra a ser demarcada pode ser fustigado a sair de sua propriedade, e estamos sempre produzindo seminários, cursos, livros, enfim, exercendo a pesquisa, porque também somos professor e somos um otimista, mesmo com tudo isso que nós estamos vendo nessa guinada ativista do Poder Judiciário, que acirrou, inclusive, as relações no país, depois daquele ir e vir de como decidir sobre prisão em segunda instância. Pode perceber que depois daquela prende, não prende, o Brasil entrou numa instabilidade institucional que a gente precisa rever, revisar e voltar a ser o que éramos do ponto de vista da segurança jurídica, porque isso é berço e base de toda e qualquer democracia. Então eu peço que vocês nos acompanhem na rede social e acompanhem o IBRADES, IBRADES, que é o nosso instituto que está à disposição do Terra Viva e de todo o setor do agronegócio brasileiro, pequeno, médio e grandes produtores. Ok, muito obrigado aí pela participação. Manda sim aí o comunicado que vocês fizeram e a orientação, que isso serve de base aqui para a gente, para muitas coisas. Vamos botar ordem na casa, gente. Vamos, como disse o nosso advogado, está na hora de botar os pingos nos is e dar ponto final às coisas para a vida poder continuar seguindo. Senão, não termina nunca. Toda novela tem um fim, né? Até na televisão. Bom final de semana para vocês. Sempre que tiver alguma novidade para a gente, estamos juntos aí nessa luta. Um abraço.